Boa noite, irmãos. Eu me chamo Leandro, tenho 32 anos, sirvo no grupo de oração na Catedral, logo aqui pertinho. O grupo de oração lá é na quarta-feira, sou noivo. E hoje Deus me trouxe aqui, né, me chamou e eu aceitei o convite dele, da nossa irmã aqui, para falar para vocês e para mim também. Aliás, somos todos irmãos, somos todos pecadores, né? E todos buscamos a salvação do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom, hoje a palavra é sobre pecado. E aí eu pergunto para vocês sabem o que é pecado? Pode falar. Oi? Que ofende o coração de Deus. Mais alguém? Desobediência. Também. Que fere os princípios, mandamentos. Os mandamentos. Mais alguém? Meu irmão ali, quer falar? Hã? Sim? Não, né? E como a gente sabe que nós pecamos? Vocês sabem? Boa pergunta, né? Como vocês sabem que vocês cometeram pecado? Sempre? Não? Eu sei que às vezes tem aquele irmãozinho que chega pra gente, ó, isso não está certo não. Mas às vezes o irmãozinho não chega perto da gente para falar aquilo que não está certo. E aí a nossa consciência muitas vezes nos ajuda. Mas será que é só a nossa consciência? Ou será que a consciência que nos acusa vem somente do nosso coração? Em vista dos princípios morais, étnicos, né? Enfim. Será que é só a nossa consciência humana, só o nosso coração? Não. Porque nós temos o Espírito Santo, amém? Vocês estavam na missa hoje? Vocês lembram do Evangelho? Quem estava na missa hoje, levanta a mão. Então, vamos ler de novo para quem não estava na missa? Abre lá a palavra em João 16. 16:5. Amém ou misericórdia? João 16:5. Amém? Então vamos todos juntos? Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos faleis assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Então nós vemos aqui que é o Espírito Santo que diz a respeito do pecado, que nos convence a respeito do pecado. Eu me lembro quando eu comecei o meu processo de conversão, e quando de fato eu senti que eu estava sendo batizado no Espírito, que é quando do meu batismo eu recebi o Espírito Santo, e aí, depois de um tempo, né, eu tive a graça de ser batizado no mesmo mês que eu nasci, 15 dias depois, mas depois da nossa vida, com as nossas tribulações, com as dificuldades, e aí nós vamos esquecendo a graça de Deus, é como se fossem ficando adormecida dentro de nós. E a renovação é justamente o Espírito Santo mover toda a graça de Deus em nós. Esse é o batismo no Espírito Santo. E o Espírito Santo que se movimenta em nós, se move em nós, nos convence acerca dos pecados. E às vezes, pela nossa própria consciência, o Espírito Santo vem dizer-nos aquilo que é pecado, aquilo que é errado. Aquilo que nós fazemos conosco, aquilo que nós fazemos
com os outros, não é? Então, nós vamos partir do princípio que é o Espírito Santo que nos direciona e que precisa direcionar as nossas vidas, porque senão poucas coisas acontecem em nós. E aí, abra uma palavra agora em João 15, é só virar uma folha. Quando nós falamos de pecado, irmãos, muitas pessoas pensam que o pecado é justamente aquilo que Deus não quer que nós fazemos. E para por aí. Deus não quer que nós pecamos contra a castidade. Deus não quer que nós faltemos à missa. Deus não quer que nós magoemos os nossos irmãos. Mas será que para por aí? Deus não quer, Deus não quer, Deus não quer e ponto? A igreja diz que não, a igreja diz que não, a igreja diz que não. Será que é só isso? Será que só Deus fala que não é para fazer isso? Será que para por aí? Por que não? Hã? Sim, fala para amar o próximo. Mas será que eu estou perguntando, será que para por aí? Aquilo que Deus não quer que nós façamos e ponto? Deus não quer e ponto. O que tem por trás desse não querer de Deus? Não, mais ou menos. Mas o que tem por trás do não querer de Deus para que nós não façamos muitas coisas? Hã? Não. Qual foi a pregação da semana passada? Amor de Deus, irmãos. Por que Deus não quer que nós façamos muitas coisas? Eu pergunto para quem é a mãe aqui? Então, a Anitta. Não sei se vocês têm filho pequeno. Tem filhos pequenos? Não. Tem neto? Vamos lá, Eliane. Seu neto tem quantos anos? O mais novinho? Tá, 6 anos. Vamos pegar o de 6 anos. O dia que seu neto for na cozinha e quiser brincar com 5 facas, que você vai dar para ele? Porque você ama. Entende que por trás do pecado, por trás do que Deus fala para nós não fazermos, está sempre o amor. E é esse amor que enxerga na nossa vida muito além de nós mesmos. O neto da Eliana não sabe que se ele ficar com uma faca desse tamanho que corta, vai se machucar. Se ela der para ele a faca, ele vai brincar com a faca até se cortar. Porque ela tem uma experiência, uma visão muito maior que o neto dela. E assim é Deus conosco, que tem uma visão, uma experiência. Aliás, não sei nem se é experiência, porque Ele sabe de tudo e tudo provém dEle, mas Ele sabe de tudo muito mais que nós. Então não é simplesmente você dizer não, não é simplesmente Deus dizer não para nós, mas por trás do não está o amor. E aí nós vamos lá em João 15. Perseverar no amor de Cristo. Amém, todos? Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai, e persisto no seu amor. Digo-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. E aí a gente passa por mais uma situação, que quem peca, na maioria das vezes, não sabe, mas porque está buscando uma felicidade. Se você soubesse que o pecado é ruim, aliás, não saber simplesmente, mas se você tivesse no seu coração, na sua alma, que o pecado é ruim, você faria? Não. Porque o pecado, a princípio, dá uma sensação de êxtase. Não é? Quando você está muito chateado com alguém discutindo, quanto mais você fala, parece que você está se saciando. Não acontece assim? Olha para o pecado que vocês cometeram na sua vida inteira. Vocês pecaram porque buscaram algo que acrescentasse na sua vida.
Se nós fôssemos parar para pensar, é mais ou menos por aí que acontece. No fundo, nós buscamos uma felicidade, buscamos no pecado, principalmente no pecado da carne. Quem gosta de bolo de chocolate? Quem gosta de um frango assado, uma carne assada, um churrasco? Né? Não tem, aparentemente, aquela carne suculenta, bem suculenta, né? A maioria das pessoas gostam. Mas se alguém tem pressão alta, ou tem colesterol muito alto, que tem que ter uma restrição alimentícia bem acirrada, então ela tem que ter essas restrições, certo? Não pode comer qualquer coisa que pode passar mal. Aliás, diabetes, né? As mulheres, os homens, gostam muito de doce. Então você sabe que não pode comer doce porque você pode aumentar a sua glicose. E até eu estava lembrando hoje que teve um retiro de 3 anos atrás, foi no congresso, que tinha uma senhora lá que era diabética, mas ela comeu tanto doce, então, infelizmente, ela quase morreu de verdade. Porque ela é diabética e foi comer doce. Talvez ela achou, porque estava num encontro grande, né, que Jesus ia baixar a glicose dela. Mas, irmão, Jesus age no natural na nossa vida, muitas vezes. Mas voltando para o que eu estava falando, irmãos. Com o pecado, muitas vezes nós buscamos essa felicidade. Buscamos sermos felizes. Só que às vezes nós não sabemos que a felicidade no pecado é uma felicidade que só retira de nós e não nos acrescenta nada. E aí cada um de vocês sabe o pecado que vocês cometeram, né? Aí, por isso que eu falei principalmente o pecado da carne e dei o exemplo da comida. Porque parece que é bom. Ninguém come demais, vai numa churrascaria e come demais pensando em ficar doente depois, pensando em ter uma indigestão. Ninguém come muito doce, quem é diabético, pensando em passar mal, quase morrer depois, não. Pensa porque quer se saciar, quer sentir o gosto bom, né, do doce, da carne, do que seja, da comida gostosa, quer sentir o gosto bom. E se quer sentir o gosto bom, porque quer ser feliz. Vocês concordam comigo? Não é? Porque a busca do prazer é uma busca da felicidade. Você quer visitar lugares lindos. Isso é busca da nossa felicidade. Acontece que a nossa felicidade plena vem de Deus. E só de Deus pode vir. Só de Deus vem aquilo que é bom para nós. Só de Deus pode vir aquilo que é bom para nós. Mas aí nós pensamos, poxa, então nós temos Deus, temos o pecado, e temos às vezes não sempre também, o demônio. Muitas vezes o demônio atrapalha a nossa vida, não é sempre. Temos o pecado que nós cometemos pela nossa própria inclinação. E temos a graça de Deus. E aí a irmã estava orando, eu estava de olhos fechados, mas estava orando por pecados que às vezes nós cometemos, e são pecados de estimação, que nós às vezes queremos nos libertar desses pecados, mas não conseguimos. Não sei se acontece com vocês, de repente só na paróquia lá no Japão. Mas muitos querem se libertar de muitos pecados, mas não conseguem. E aí eu pergunto, por que será? Lembrando que nós temos a graça de Deus, nós temos a nossa inclinação e nós temos o demônio. Nós lemos aqui, do Evangelho de hoje, que o Espírito Santo nos convencerá acerca do juízo, que o demônio já está julgado e condenado. Amém ou misericórdia? Amém. Vocês concordam comigo? Amém? Amém. Então o demônio ele não pode nos forçar a fazer nada que nós não... Pode deixar que depois eu leio. Não pode nos forçar a fazer nada que nós não queremos, certo? E se Deus é mais forte que a nossa inclinação, nós também podemos vencer a nossa inclinação, amém? Mas por que muitas vezes isso não acontece? Por que nós insistimos em pecar de várias formas, seja um pecadinho, seja um pecadão? Por que será? Oi?
o simples prazer é o prazer de pecar. Mas por que nós não conseguimos vencer os pecados na nossa vida? Abre um parênteses. E aí nós temos os pecados pequenos que muitas vezes nós não ligamos desses pecados. Nós não damos importância a esses pecados. Nós pensamos que o pecado é só o pecado lá das irmãzinhas que ficam lá em volta da paróquia, lá da catedral, que se prostituem. Nós olhamos só para os pecados enormes, né? Mas às vezes o pecado está dentro das nossas casas, de uma maneira bem forte e bem ativa, que é quando uma mãe não respeita o seu filho, quando não respeita o seu esposo, quando o esposo não respeita os seus filhos, não respeita a sua esposa. E às vezes dentro da igreja. Eu me lembro que uma vez eu fui comer um salgado numa certa igreja. E aí, obviamente, quem trabalha na igreja é católico e cristão, não está ali, né, simplesmente porque o padre falou: você aí na rua, vem cá trabalhar na minha cantina. Não. E aí eu fui comprar o salgado, eu estava com fome, mas infelizmente eu não tinha trocado. Aí eu dei uma nota de R$50 para essa irmã. E aí a irmã fala: pelo amor de Deus, não tem trocado não? Aí enquanto ela estava trocando, ainda falou com a outra pessoa do lado: agora eu sou banco, tenho que ficar trocando dinheiro. Triste ouvir isso, né? Dentro da igreja. Né? Graças a Deus isso não entrou no meu coração. Eu falei, depois que peguei o troco, eu falei: Deus te abençoe. Porque eu não ia deixar de comer porque eu estava com muita fome. Eu não tinha trocado, não ia pedir o salgado dela porque ela não ia me dar de graça. Mas são pecados, irmãos, que às vezes ferem os nossos irmãos e às vezes nós nem sabemos. Com certeza ela não tinha noção daquilo que ela estava falando. Por isso que eu não julguei ela, né? Não tive raiva dela, mas ela não teve essa percepção. E muitos de nós não temos percepções de pecados pequenos que ferem os outros. E aí aquela palavra que diz, né, que nós ficamos preocupados com o cisco nos olhos dos nossos irmãos e não vemos a trave que está à nossa frente. Entende? Nós julgamos as pessoas. Aí eu pergunto: será que fosse o padre daquela paróquia que desse R$50 para ela, será que ela falaria da mesma maneira? Entende como muitas vezes nós somos indiferentes? E nós não amamos os nossos irmãos como Deus quer que nós amemos? Como nós julgamos as pessoas? Entende? Como são pecados pequenos que às vezes nos afastam de Deus. Não são os pecados graves só, não. Muito pelo contrário, esses pecados pequenos que vão se acumulando, que se tornam pecados grandes. Judas traiu Jesus, amém? Amém? Agora sim. Então, mas será que o pecado dele foi quando ele entregou a moeda, vendendo Jesus? O pecado dele foi quando ele beijou Jesus, mostrando quem Jesus era? Irmãos, antes dele entregar a moeda, antes dele beijar Jesus no Horto das Oliveiras para dizer: esse aqui é Jesus, muito tempo ele já tinha pecado, porque o coração dele já estava distante de Deus há muito tempo. E aí, nós voltamos para o parente que nós abrimos. Por que nós não conseguimos vencer o pecado? Porque nós muitas vezes estamos distantes de Deus há muito tempo. Durante a oração nós falamos que poderia ter algumas pessoas que estavam dispersas, que não estavam dispersas. Porque nós, irmãos, muitas vezes não conseguimos atingir uma intimidade com Deus, a intimidade que nós precisamos. Já reparou que quando nós vamos fazer uma oração, 10% da oração é um louvor e 90% é um pedido. Tem aqueles que falam 2 palavras de louvor e o resto é só pedido. E nós pedimos muito, amém? Deus quer que nós peçamos? Ele fala que se nós pedimos, Ele vai nos atender, amém? Amém. Mas só que existe uma pequena sequência. Porque antes de pedir, nós precisamos ter uma intimidade com Ele. Nós precisamos crer. Vocês sabem o que é louvor? Sim ou não? Sim. O que é? Não agradecer. Reconhecer.
Vamos exaltar, vamos ficar só no reconhecer e exaltar. Reconhecer quem Deus é. Amém? Reconhecer quem Deus é e o que Ele faz. Esse é o louvor. Você pode estar no seu pior momento de vida. Você tem que louvar a Deus? Tem que louvar a Deus. Porque Deus deixa de ser Deus no seu momento de tristeza? No seu momento de sofrimento? Na doença? Continua sendo o mesmo Deus. Então, louvar a Deus sempre, em todos os momentos. E o louvor, irmãos, faz com que Deus se aproxime de nós e nós nos aproximemos dele. O louvor, ele traz para a nossa vida espiritual uma intimidade, é essa intimidade que nós precisamos. E quantos aqui param para louvar a Deus durante o dia? Não precisam responder. Quantos? Quantas vezes nós aliás, quanto tempo nós vemos novela? Uma novela demora o quê? Uns 40 minutos? 1 hora por aí, com comercial. Só canção nova. Mas quanto tempo nós paramos nos nossos lares para dizer: Senhor, esse tempo é seu. Esse tempo é seu. E aí você louva. E quando você sentir extasiado, você louva mais. E depois você pede. Mas quantos de nós fazemos isso nos nossos lares, irmãos? Quantos paramos? E a oração que eu estou falando é você parar. Dizer: Deus, esse é o seu momento comigo. Agora eu não vou lavar roupa, eu não vou lavar a louça, eu não vou varrer a casa, eu não vou mexer no carro. Esse momento é seu. Entende? E aí, através do louvor, vem essa intimidade com Deus, e através da intimidade com Deus que vem a fortaleza de Deus que está à nossa disposição. E essa é a resposta porque nós não conseguimos vencer muitos pecados em nossas vidas, simplesmente porque nós não temos a intimidade que nós precisamos. Parece uma coisa complexa, mas não é, é simples. Complexa é nós deixarmos os nossos afazeres para estar em oração, para estar em intimidade. Isso que é o mais difícil. Reconhecer a Deus pelo que Ele é e ter um olhar profundo de amor por Ele e pelo irmão. Porque também não adianta você ter 1 hora de oração na sua casa, mas quando chega na igreja você não tem caridade com seus irmãos. E aí eu posso dizer que a sua oração na sua casa não valeu de muita coisa. Porque se você não teve amor com seus irmãos, você não conseguiu uma intimidade com Deus. Se você passou 2 horas orando, se você participa da missa todos os dias, mas se você não aprendeu a ter caridade com seus irmãos, olhar para eles sem julgamento, com olhar de misericórdia, irmãos, a sua oração não está te trazendo intimidade com Deus. E a falta de intimidade com Deus que não deixa abertura para que a graça preencha a sua vida, para que a felicidade venha sobre você e sua família. Entende como é muito simples? Para vencer o pecado precisamos de intimidade. Para vencer o pecado precisamos estar junto com Deus. Tem até aquela musiquinha que a gente não vai cantar, mas que diz: quem ama conhece a Deus, né? Que está na palavra. Então é isso, irmãos, é muito simples. É muito simples. Se você quer vencer um pecado na sua vida, uma dificuldade, você primeiro busque uma vida profunda de oração. Vai ter dia que você vai estar na sua casa e você não vai sentir nada. Você vai sentir até como se fosse um vazio. Porque aí também começa o combate espiritual, porque o demônio não quer que nós paremos para estar com Deus. Mas Deus vai deixar de ser Deus porque você está sentindo um pouco árida? Vai? Não. E eu digo para você, porque aí você ora com fé. Não a fé, sentimento.
mas a fé de quem crê que mesmo na aridez, Deus é quem Ele é e que está contigo. E aí Deus começa a trabalhar de maneira diferente nas nossas vidas. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Não adianta o Leandro chegar a falar aqui de todos os pecados que existem no mundo, ou qualquer outra pessoa, ou o Padre Carmen. Se o Espírito Santo não tocar no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, que a base da nossa vida é uma intimidade com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, irmãos. De nada adianta. De nada adianta. Por isso, feche os seus olhos agora. Primeiro, se reconheça como um pecador. Se reconheça como uma pecadora. E busque agora essa intimidade com Deus, mesmo num pequeno momento de oração. Deixe que o próprio Espírito Santo agora possa te convencer que você necessita dele, que sozinho, que sozinha você nada pode fazer. Deixe que o Espírito Santo agora possa moldar o seu coração. Não deixe que o seu coração seja duro agora como uma pedra. Deixe que ele seja agora como um vaso sendo moldado pelo olheiro. E aí é Deus quem vai moldando, te ensinando, nos transformando, deixando-nos da maneira que Ele quer. E a maneira que Ele quer é um coração que ama, um coração de carne, para que esse coração de carne que Deus quer nos dar possa deixar que nós sejamos felizes em Deus, porque é esse amor, o amor de Deus, o sagrado coração de Jesus, que quer que nós tenhamos felicidade eterna, salvação, longe do pecado, longe do pecado. Por isso agora você faz um pequeno momento de louvor a Deus. Deixe que agora esse louvor vai brotando do seu interior. Brotando do seu interior de uma maneira bem simples, bem delicada, como é o Espírito Santo. Porque Deus quer essa intimidade, Deus quer nos dar essa intimidade. Faça esse exercício agora. Não deixe que você seja dispersa de nada, por nada. Imagina aquele espaço que nós falamos. Primeiro vem intimidade pelo louvor, e depois Deus faz. Depois Deus age com poder. Primeiro você se entrega a Ele no louvor, e depois Deus age com poder. Porque é no louvor que Deus age. Mas só se esse louvor trouxer intimidade para as nossas vidas, porque senão é um louvor vazio. Deus não quer dos seus filhos um louvor vazio, um falso reconhecimento de quem Ele é. Não, Deus quer verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, verdadeiros corações que se dispõem a amar a Ele e amar ao próximo. Verdadeiros adoradores que querem fazer a vontade dEle e que só é possível através da intimidade com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso, louve a Deus. Se você hoje, meu irmão, minha irmã, se reconhece como um pecador, uma pecadora, que precisa de Deus na sua vida, como mãe, como vó, como esposa, como filha, como esposo, avô e filho. Se você acha que a sua vida pode ser melhor porque Deus quer felicidade para você, fala: Senhor, eu sei que eu sou pecador e preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E é por isso que eu te louvo, porque é no louvor que o Teu amor age na minha vida. É no louvor que eu encontro intimidade contigo. Vai dizendo para Ele mesmo. Proclama para Ele.
E se você conseguir uma intimidade com Ele nesse breve momento de oração, peça agora sobre os seus pecados, que Deus haja com poder. Que o Espírito Santo venha sobre você agora para limpar o seu coração. Porque o Espírito Santo ele só se manifesta num coração limpo. Ele só entra numa casa limpa. E essa casa é o nosso viver agora, o nosso coração, a nossa vida, é a nossa alma. Se você quer o melhor de Deus, e não aquilo que o mundo te oferece, se você quer o melhor, deixe que o Espírito Santo conduza agora a sua vida para uma vida santa, uma vida santificada pelo Espírito Santo, uma vida transformada pelo Espírito Santo. E se você está disposta, você vai dizendo para o Senhor agora, vai dizendo: Jesus, age com poder. Age com poder, porque eu não quero uma vida de prazeres mundanos. Eu não quero, Senhor. Eu não quero magoar os meus irmãos. Eu não quero a tristeza do mundo. Eu não quero uma vida triste no meu lar. Eu não quero uma família triste. Eu não quero uma família arrogante. Eu não quero, Senhor. Eu não quero o pecado mais. Eu rejeito o pecado agora. Eu rejeito aquilo que me faz mal, aquilo que é contrário ao seu amor. Por isso, age com poder, Senhor. Age com poder. Vai dizendo isso agora. Se você consegue se concentrar nessa oração, não na oração que eu estou fazendo, mas na oração que o Espírito Santo está movendo o seu coração agora, vai dizendo para Ele: Jesus, age com poder. Vai dizendo mesmo: age com poder. Age com poder para que eu seja mais santo, para que eu seja mais santa. Age com poder. Vai pedindo isso, irmão. Ele vai levantando sua voz agora. Vai pedindo. Vai ficando de pé se você puder também. Erga suas mãos para o Senhor e fala: Senhor, eu não quero mais. Eu renuncio todo o pecado da minha vida. Eu renuncio todo vício, seja ele qual for. Lembra dos vícios que talvez você tenha experimentado, que você experimentou, e renuncie agora esse vício. O vício de falar palavras, palavrões. O vício de fazer fofoca, de falar da vida dos outros. O vício de julgar as pessoas. Eu renuncio, Senhor, a todo pecado. Eu renuncio ao demônio, tudo aquilo que Ele quer para a minha vida. Porque eu quero abraçar a Tua graça. Por isso fala agora para o Senhor: age com poder, Senhor. Age com poder. Vai dizendo agora, solta os seus lábios. E movida pelo Espírito Santo, fala mesmo: age com poder, Senhor. Porque eu não quero mais ter uma vida morna, não. Age com poder, Senhor. Intervém agora. Por essa intimidade que eu clamo agora, por essa intimidade que eu te dou abertura. Age com poder. Age com poder. Vai dizendo isso: age com poder. Age com poder. Vamos cantar mais uma vez: age com poder. E você, enquanto o Alexandre vai cantando, o Ministério de Música vai cantando, vai deixando que o Espírito possa agir mesmo no seu interior agora. Vamos cantar e vai se soltando no Espírito, vai desejando agora que Jesus possa agir em nossas vidas com poder. Age, Senhor, com poder. Age com poder. Cante mesmo: age com poder. Jesus, age com poder. Age com poder, Senhor. Aqui. Age com poder. Age com poder. Age com poder. Age com poder, Senhor Jesus. Mais uma vez: age com poder.
Age com poder, Senhor. Jesus, age com poder. Age com poder, Senhor. Aqui, nas nossas vidas. Age com poder. Age com poder. Age com poder. Age com poder. Age com poder, Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei esse coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Age com poder, Senhor Jesus. Amém?